Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade a esses vídeos aí para aí o público das redes sociais e direcionado ao Zap aí, ao Instagram. Nós estamos aí nessa série de vídeos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, mas vou abrir aqui um parênteses para trazer uma revelação que Deus me deu para a vida de vocês. Vou começar com a palavra de Deus que diz lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. Amados, eu tive uma revelação do Senhor, uma guerra espiritual muito grande. E o Senhor, ele me fez a boca dele, me fez profeta, né? E ele me fez profeta dos últimos tempos. Não tenha dúvida, nós estamos aí nos últimos tempos, nos últimos dias. Isso tudo foi o Senhor que me chamou, me revelou, me deu a missão de pregar a sua palavra e seus juízos. Então ele mandou levar o fogo dele, que é o seu poder. E então o Senhor tem falado comigo, tem me dado a revelação. E ele me revelou essa guerra espiritual e também o Senhor me disse que o propósito do diabo é fazer com que o povo de Deus, o povo que Deus criou, né, o ser humano, a criatura de Deus, se volte contra o seu próprio Criador, contra o seu próprio Deus. Esse é o propósito do diabo. E aí nós temos que compreender a palavra de Deus para nós não ser mal interpretado, né? Nós temos aí, por exemplo, aí nas regiões celestiais, igual Paulo mostra aí uma quantidade muito grande de anjos caídos, que um terço dos anjos caiu com o diabo, né? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, a partir do capítulo 12, a partir do verso 7, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra os dragões, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E no verso 12 diz assim: Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habita. Ai dos que habitam na terra e o mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém, glória a Deus. Então isso aqui, amados, já aconteceu. Quando Paulo fala aqui, nesse grande número aí das hostes celestiais, aí na região celestiais, ele está falando do diabo com um terço dos anjos do céu. E um terço dos anjos do céu é muita coisa. Só os que estavam ali presentes no dia que Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra, existia ali milhares de milhares, milhões de anjos, que você multiplicando, fazendo essa conta, daí 1 quintilhão de anjos. Então, eu já fiz essa conta aí para vocês já em vários vídeos, mas nós temos hoje, cada anjo que desceu com o diabo, que foi precipitado na terra, se for fazer a conta, dá mais de 300 mil anjos para cada ser humano, para influenciar cada ser humano. Mas nós não temos só os anjos. Aqui não existe no mundo só os anjos caídos para influenciar. Existe também demônios, que é uma quantidade muito grande. Demônios e anjos são coisas diferentes. Demônio, da Bíblia, quando fala nos anjos, né, caídos, os anjos que acompanham o diabo, e fala em anjo, até em príncipe, né? Lá em Daniel se refere a eles como príncipe.
E então anjo é anjo. Quando fala aqui na guerra que houve no céu, não fala que o diabo e seus demônios guerrearam, fala em príncipe, que príncipe fala em anjos, né? Não é demônio. O demônio, eles vieram aí do abismo, né? das trevas, da escuridão. De alguma forma o diabo conseguiu ser o príncipe deles, né? E conseguiu trazer eles. Então nós, o ser humano, nós temos que guerrear todos os dias, porque é uma guerra espiritual, porque existe aí muito mais para influenciar a nossa vida para o mal do que para influenciar para o caminho de Deus. E o Senhor foi bem claro comigo: o propósito do diabo é fazer com que o ser humano, que é a criatura que Deus criou, volte contra o seu Criador. E nós estamos vivendo os últimos dias. Ele me levantou para pregar para vocês nos últimos dias, para pregar a palavra dele, o juízo dele, e chamar todos ao arrependimento. Então, existe aí uma milícia, né, igual o Paulo chama aqui de hostes espirituais nas regiões celestiais, né, nos lugares celestiais. Então, essas hostes da maldade aí são os demônios, que quando fala aqui no início, fala em príncipes, né, no plural, em principado no plural, fala em potestades no plural. Isso aí está falando dos anjos, do exército que o diabo tem aí nas regiões celestiais. E quando fala de hostes espirituais, da maldade, nos lugares celestiais, está falando dos demônios. Então, eu já preguei muito isso aí. O diabo, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é os seus demônios que estão aí influenciando o homem ao pecado e ao fazer o mal. Para que o homem, a partir do momento que dominado pelo pecado, vai ser instigado contra o seu próprio Criador, que o criou, que é Deus, que é amor. E que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida, vida é abundante, vida em abundância. Então, não tenha dúvida que essa influência maligna é muito grande. E eu estou fazendo esse vídeo hoje para chamar a todos ao arrependimento, para chamar toda a humanidade ao arrependimento em Cristo Jesus, para a salvação. Então o que acontece? O diabo está aí com toda essa legião aí de anjos caídos e de demônios nas regiões celestiais. Quando fala nas regiões celestiais, ele está falando aqui, nessa região celestial da Terra, não é lá no céu não, regiões celestiais. Lugares celestiais que a palavra de Deus diz aqui, aqui, no mundo, nessa região celestial. Então o diabo foi lançado da terra, e foi lançado para a terra, né? Foi lançado do céu para a terra. Ele não pode mais voltar ao céu. A partir do momento da vitória de Jesus Cristo aqui, que Jesus Cristo subiu, houve uma grande batalha no céu, e o diabo foi lançado na terra com seus anjos, que são aí trilhões de anjos que acompanhou Satanás. E tudo isso está lançado na terra, e fora aí a quantidade de demônios que é muito grande, que veio do abismo, que a origem dos demônios é o abismo. O Senhor já me revelou isso. E então a origem deles é do abismo, e o Senhor me disse que me revelou, porque precisamos saber, né, que eu preciso saber com quem é que eu estou lutando, com quem é que eu estou guerreando. Então a nossa guerra é contra a influência maligna desses demônios que estão aí influenciando a humanidade. O Senhor foi bem claro, o objetivo do diabo com toda essa influência maligna na vida das pessoas é para influenciar a criatura que Deus criou, influenciar o ser humano a se rebelar contra o Senhor, a voltar contra o seu Criador, a voltar contra o seu próprio Deus. E nós estamos vivendo os últimos dias, isso me revelou o Senhor, nós estamos vivendo os últimos tempos. E o diabo mais do que nunca está influenciando essa nossa geração, que é a geração do tempo do fim, para voltar-se contra o Senhor. Então essa é a revelação que Deus me deu, e para mim passar para vocês, e passando essa mensagem para vocês, de que o propósito do diabo é esse, é fazer com que a criatura de Deus, que Deus criou com tanto amor, volte contra o seu próprio Criador.
E esse é o propósito do diabo, o objetivo do diabo, porque lá do céu ele foi precipitado na terra, ele já foi derrotado com seus anjos, foi derrotado e lançado na terra. E o tempo dele, Apocalipse aqui, capítulo 12, é bem claro, né? Lá no verso 12, que diz assim: por isso alegrai-vos, ó céus, vós que neles habita, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que o seu tempo, que já tem pouco tempo. Então ele sabe que tem pouco tempo, e a influência maligna que ele está usando nessa geração, que é a última geração, essa que nós estamos vivendo antes da consumação de todas as coisas, onde o Cristo vai vir, vai restaurar, vai vir o reino milenar. Eu tive aí várias séries de vídeos falando sobre o reino milenar. Isso que é importante a gente conhecer. É o tempo da restauração, que o Filho vem para restaurar todas as coisas. Então, o tempo que o diabo tem é esse agora, para inflamar o ser humano contra o seu Criador, para fazer com que a criatura volte contra o seu Criador. E nós temos essa alerta de Deus, Deus me revelou para a sua vida. Essa é um alerta muito importante. E o que precisamos fazer, pastor? Acima de tudo, o arrependimento para o perdão em Cristo Jesus. Então eu conclamo toda a humanidade, eu conclamo todos os povos ao arrependimento do pecado e à conversão verdadeira em Cristo Jesus, que é morrer para o pecado com Cristo e ressuscitar com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento, o processo onde nós somos feitos filhos de Deus, deixamos de ser criatura, somos filhos de Deus. Só através desse processo nós conseguimos nos revestir da armadura de Deus, que nos protege de todo dardo inflamado maligno, de toda astuta cilada do diabo. Não tenha dúvida que sem a conversão verdadeira você não consegue revestir da armadura de Deus. Então é preciso que haja essa conversão no coração do ser humano. Nós estamos vivendo um tempo aí de cristãos desleixados que realmente não se converteram de fato. Vive nas igrejas, mas vive no pecado. Precisa-se de arrependimento. Precisa mais do que nunca essa geração de cristãos, de igreja que nós temos hoje. Precisa-se arrepender do pecado e se converter de fato a Jesus Cristo, porque não adianta estar dentro da igreja e mentindo, cometendo pecado, enganando os outros, enganando as pessoas, fazendo mal. Isso não são pessoas convertidas, são pessoas que estão só esquentando o banco de igreja e não conseguem revestir-se da armadura de Deus e está sendo influenciado por demônios, que são os instrumentos do diabo que ele usa para influenciar a mente humana, para que volte contra o seu Criador, para que pecando contra o seu Criador e volte contra o seu Criador. É a própria criatura voltando contra o seu Criador. Então não tenha dúvida que esse propósito do diabo vai levar muita gente a voltar-se contra o seu Criador. Mas nós que cremos, que nos arrependemos de fato do pecado e morremos com Cristo para o pecado, essa é a verdadeira conversão. Quando morremos com Cristo para o pecado, nós não temos mais desejo de pecar, vontade de pecar, porque estamos revestidos da armadura de Deus, que protege a nossa mente de todos os dardos inflamados do maligno, que nos guarda de todas as ciladas do diabo. Então você precisa desse arrependimento na sua vida, você precisa ter essa conversão verdadeira em Cristo Jesus. E eu mais uma vez, eu chamo toda a humanidade ao arrependimento do pecado e à conversão verdadeira em Cristo Jesus, porque os demônios do diabo estão influenciando a sua mente para que você volte contra o seu próprio Criador, que te criou com amor, com carinho. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Tenha um arrependimento verdadeiro, a conversão verdadeira, e se revista de toda a armadura do Senhor na sua vida. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.